Hoje, mais um dia que Deus nos concede e graças damos a Ele por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu trago uma palavra de Deus, uma palavra a qual Deus colocou no meu coração. Grandes coisas tem feito Deus, grandes coisas tem feito o Senhor. Ele tem movimentado a nossa vida, movimentado os nossos sonhos, movimentado aquilo que nós desejamos. E para que essa movimentação aconteça, às vezes vai ter perdas, vai ter afastamentos, vai ter dor, vai ter choro, mas também haverá dias bons, dias de novas respostas de Deus, dia de novas direção, de novas conquistas, e é isso o que importa. Deus ele está nos moldando, como ele fala ali na palavra do Senhor em Jeremias sobre o vaso na mão do oleiro. Deus ele vai nos movimentando, vai nos moldando, vai nos amassando, vai fazendo um vaso novo, e é isso que importa. É isso que importa, estar na presença de Deus e compreender os processos. A vida do cristão ela é essa, ela é uma vida de processo. A vida do homem é uma vida de processo, mas o cristão ele entende quando ele está em espírito, quando ele está em Cristo, que é um processo e que vai passar. E todo processo é para se tornar um vaso perfeito. O ouro, o ouro, né, faz isso com ele, né? Antes dele se tornar um ouro, ele passa por todo um processo antes dele se tornar um anel, né? Ele passa ou um anel, um brinco, um colar, ele passa por todo um processo. Ele é levado ao fogo, ele é aquecido, ele é moldado e ele é desfeito quase para poder se tornar naquilo a qual é desejado. E também é assim em nossa vida. Para nós nos tornarmos aquilo que o Senhor deseja fazer, Ele vai nos moldar, Ele vai desfazer aquela estrutura para fazer uma estrutura nova. Louvado seja Deus. E bom é passar por esse processo na mão do Senhor, porque na mão dele, Ele é perfeito. Então o processo, o final sairá perfeito. O final sairá maravilhoso, sairá do jeito que Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Fácil não é. Os processos com Deus é um processo difícil, mas é necessário para a vida do cristão, é necessário para a vida do homem, porque a gente só vai alcançar a plenitude do que Deus quer para a nossa vida passando pelo processo e entendendo Ele. E quando a gente passa pelo processo, o que muitas pessoas desistem deste processo é porque no meio do caminho vai envolver outras pessoas, vai envolver filhos, vai envolver esposo, vai envolver pessoas chegadas, vai envolver seu ministério, porque tudo faz parte da sua vida, entendeu? Não é só você que vai entrar no processo, é tudo que está ao teu redor. E muitas vezes vai envolver seu profissional, vai envolver às vezes a sua saúde, e muitos acabam não suportando, desistindo, deixando de viver o grande milagre que Deus tem. Lembra da história de José? José, ele se tornou governador. Ele governou ali um povo. E ele obteve, eu creio que com isso, com essa conquista, ele obteve riquezas, ele obteve fama, ele obteve status. Mas para ele alcançar, e eu não digo tanto status terreno, o status com Deus, sim, de homem forte, de homem valoroso, de homem guerreiro. Você sabe o que é essa coisa velha que apareceu lá no quarto? É do Rodrigo. Depois ele vai tirar de lá. Rodrigo? É o chinelo dele, não fala assim não. Tá bom? Pensei que era de alguém. Não, guarda lá, que quando ele vir final de semana ele pega. E para obter essa posição, ele foi, já desde criança, né? Ele deu sinais que Deus estava falando com ele, já desde a infância, e ele confiando nos seus irmãos, contou para os irmãos os sonhos que ele tinha, os sonhos que ele vivia, louvado seja Deus, e com isso ele passou a ser não compreendido, a ser não compreendido
até chegar ao ponto de ser vendido, né? De ser lançado ali naquela cova, naquele poço, e depois ser vendido pelos próprios irmãos. E ali uma grande mentira ser inventada para o pai deles, dizendo que ele havia sido morto, né? E então ele, antes de alcançar tudo isso, ele passou por este processo, foi acusado de abuso, foi perseguido, foi preso, foi esquecido no cárcere. Então, imagina as situações que José passou para alcançar o governo, para alcançar o poder. Então, às vezes a gente quer alcançar algo, sabe? Mas não quer passar por processo nenhum, não quer viver processo, não quer compreender os processos de Deus. E aí, deixamos de viver o propósito, porque o processo vai ser isso, vai ser perseguição, vai ser calúnia, vai ser difamação, vai ser esquecimento, vai ser desprezo, vão levantar mentiras contra você, mas o que importa é você perseverar, porque eu passo por isso. Mas no meio do caminho, por mais que tenha dias que eu choro, que eu fico triste, porque tem palavras que você escuta que dói, eu sigo. Eu sei que eu vou alcançar o meu objetivo, o objetivo de Deus, não o meu, o de Deus para minha vida. Eu vejo assim, eu gosto muito da palavra de Deus, sabe? Não sou teóloga, não tenho ainda o estudo necessário, mas eu gosto. Deus fala comigo assim de uma forma simples, mas que eu entendo. E eu peço para Ele clareza para eu conseguir passar para as pessoas, e Ele tem me dado. Mas o Senhor tem colocado nas minhas mãos um novo ministério. E aos meus olhos carnais é um ministério difícil, que é o do louvor. Por quê? Eu tenho alguns problemas de saúde, tenho dificuldade às vezes, né? Fico fanhosa, fico com o nariz muito entupido, crises, rinite, sinusite, preciso passar por cirurgia. Então, aos meus olhos é muito difícil, sabe? Às vezes não tenho o timbre necessário, mas eu sirvo um Deus que Ele aperfeiçoa. Ele é um Deus que nos aperfeiçoa e que, se Ele tem me chamado para este projeto, Ele vai garantir. E é isso. Mas às vezes você é chamado para algo, nós somos chamados para algo, e a gente fica questionando e deixa de fazer este algo, porque acha que este problema é grande. Eu sei que o meu problema de saúde para Deus não é grande, e nem muitas vezes para o homem, porque às vezes a gente vê vídeos na internet de pessoas com problema 1000 vezes pior, 1000 vezes. Mas assim, hoje esse problema me limita para algumas coisas, mas eu sei que vou ser curada, vou passar pelos procedimentos, e mesmo fanhosa, eu tenho começado a engatear naquilo que Deus tem para minha vida. Eu vou falar rapidinho aqui a palavra de Deus, que fala sobre a descida do Espírito Santo, que diz assim: cumpriu-se em Atos 2, e cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como os que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essa palavra falou ao meu coração, me recordou sobre o meu batismo com o Espírito Santo, onde eu fui batizada em um dia simples, em um dia comum, ouvindo uma rádio evangélica, e ali no louvor, por isso que eu trouxe sobre o louvor. No louvor, Deus falou comigo profundamente, e ali fui selada com o batismo do Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas, e hoje tenho usado o dom que Deus me deu. Na oração, na intercessão, no louvor, no clamor, na pregação. Então é isso. Deus, ele tem te dado dons, use. Faça a vontade de Deus. Seja um José. Sonhe, mas obedeça. Siga as instruções de Deus. E você será cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de dons para fazer tudo o que o Senhor Deus tem te ordenado. Que Deus abençoe seu dia. Amém.